Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia. Escuta essa. Ó. Você quer saber que vai vencer? Dizendo maior é o que está em mim. Bem maior é o que está em mim. Eu me cansei assim de você. Eu me cansei de acreditar em suas mentiras. Não sou mais seu escravo e agora em minha vida o Espírito de vida que me faz vencer. Amém? Pega essa. Recebe essa unção nessa terça-feira já. Bota o diabo no lugar dele. E há um lugar para o demônio. Há um lugar para você. Há um lugar para o Rei dos Reis e há um lugar para os demônios. Cada um no seu lugar. Xaramanassuri. Vamos lá, ó. Aleluia. Vai retroceder, é você, mas eu vou avançar e chegar ao fim. Coroa de vitória é o que vou receber. E no lago de fogo você vai ver. Meu Deus do céu. Muito forte isso, hein? Sou mais que vencedor. Em Jesus, sou mais que vencedor. Oh, aleluia. Manarasuri Rocontoroboshalas. Declare. Declare. Com força, com pressão. Marreta na cabeça do diabo agora, vai. Aleluia. Oh, meu Deus do céu, o negócio é muito forte, gente. Até minha cachorrinha tá cantando aqui debaixo do meu pé. Ei, glória a Deus. Bom dia. Deixa eu tentar fixar o tema da live aqui. Só um segundo enquanto vocês vão entrando aí. Não adianta que ela foge, ó. Não tem como. Aí me arrebenta, eu ficar torto aqui. Pronto, deixa. Bom dia, gente. Glória a Deus. Deixa eu fixar o tema aqui. Ver se vai dar certo aqui. Ah, deu.
Maravilha. Glória a Deus, gente. Estamos aí, voltando às lives matinais. Tivemos um final de semana tremendo. A inauguração do Centro Apostólico Geração Eleita, que é uma base coordenada e administrada pelo apóstolo Marcos Paulo, está debaixo da nossa paternidade, faz parte do nosso projeto de base apostólica também, na Taquara, no Rio de Janeiro. Gente, é o seguinte, temos 43 pessoas online, ninguém sai, tá? Fiquem aí, nós vamos ter um bate-papo tremendo agora, gostoso, eu e vocês, e o Espírito Santo, sobre a live que tivemos ontem às 19 horas. Então quero lembrar para vocês, nós estamos na semana da Escola de Profetas Online. Então todos os dias, escute isso, preste atenção, quem não ouviu ainda, todos os dias às 19 horas, de segunda a sábado dessa semana, começamos ontem, dia 24 de agosto, né? Todos os dias às 19 horas teremos um profeta dando uma aula sobre algum tema profético. E todos os dias, no dia seguinte, às 11 da manhã, eu venho aqui para fazer uma resenha, um bate-papo com vocês. Então ontem foi a primeira aula. Ontem nós tivemos o apóstolo Lara falando sobre profetas que fazem. Falamos sobre as atitudes do profeta. Tremendo, foi tremendo. E hoje vamos bater um papo sobre isso. Mas eu quero que vocês saibam duas coisas importantes aqui que eu já quero começar anunciando. Hoje, às 19 horas, nós teremos uma live com Irineu Gruber. Quem não conhece Irineu Gruber, irmão, é porque se converteu há muito pouco tempo. Porque Irineu Gruber, ele é um dos pilares na adoração do Brasil, né? Irineu Gruber é conhecido pelo Ministério Atmosfera de Adoração, e ele foi quem deu a base, e ele foi o ativador de destino na vida de Roberto Marinho, David Keelan, entre muitos outros adoradores e profetas do Brasil até hoje. Irineu Gruber, essa semana mesmo, tem feito escola de profetas presenciais aí pelo Brasil, pelo mundo. Então hoje teremos às 19 horas a live Profeta Ativador de Destinos com Irineu Gruber. E aí amanhã nós voltamos 11 da manhã com resenha sobre a live de hoje. E assim vamos. Outra coisa, gente, prestem atenção nisso. Urgente. Urgente, 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 urgente. A nossa turma, olha, nós temos um Prophetic Day marcado aqui na minha região, aqui em Teresópolis, para dia 17 e 18 de outubro. Você não pode perder esse Prophetic Day. Por quê? Porque o primeiro, que foi semana retrasada, foi sobrenatural. Foi um dia só e foi sobrenatural. Sobrenatural. Agora vai ser 2 dias inteiros. Vão ser 2 dias inteiros. Nós acrescentamos muitas novidades. Colocamos num outro local, um local bem mais espaçoso, mais confortável para o mover profético. E muita novidade mesmo. Então eu já abri inscrição essa semana. São apenas 20 vagas a princípio. Talvez eu chegue até 30. Mas eu vou dar prioridade a quem se inscrever primeiro. A boa notícia, eu vou manter o preço. O preço que foi do Prophetic anterior, o Prophetic Day anterior, de um dia, R$500, eu vou manter. Claro, não conta a hospedagem, não conta. Quem quer receber a unção profética tem que vir igual a rainha de Sabá. Pronto para... Igual Naamã foi diante de Eliseu. Pronto para poder investir e voltar para casa com muito mais do que veio trazer. Né? Então, eu sugiro vocês aí, ó, nós temos 47 pessoas aqui. Nós já temos o dobro de pessoas para preencher a vaga do Prophetic Day. Então, se você quer participar, corre, gente. Ah, mas eu não posso ir em outubro. É uma pena, porque cada Prophetic Day tem uma unção nova, uma unção diferente. Teremos em breve um Prophetic Day também em Manaus, só que é só em dezembro. E é diferente, é um outro. Cada um tem uma dispensação, tá bom? Legal, gente? Maravilha. Quem estava na live de ontem? Ontem nós tivemos a live O Profeta Ativador de Destinos.
Aliás, ontem nós tivemos Profetas que Fazem com o apóstolo Lara. Foi tremendo, foi sobrenatural. E eu tô aqui para tirar a dúvida de vocês, né? Eu vou fazer aqui um resumo dos pontos chaves da live de ontem rapidinho. Depois eu vou tirar a dúvida de vocês. Se vocês não tiverem dúvidas, nós terminamos a live. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa dentro do contexto da live de ontem também, vocês têm liberdade. Então o tema de ontem foi Profetas que Fazem. Nós tivemos 5 tópicos que eu anotei como relevantes para a nossa resenha, para esse nosso bate-papo de hoje. Agora, primeiro, entenda isso. Isso foi falado e é fundamental que você entenda. Todo profeta tem um modus operandi exclusivo e diferenciado. O que é um modus operandi, gente? Modus operandi é um modo de operação, uma maneira de agir. Então, profetas, entenda, o dom profético, ele não é igual uma linha de produção. Quem não assistiu a live de ontem à noite, ela está salva no nosso canal do YouTube, Ministério Ricardo Ribeiro, é a live de número 108. Essa que eu estou fazendo agora com vocês vai ficar salva também, será a live de número 109. Mas eu estou aqui batendo um papo sobre a live de ontem. Então a primeira coisa que nós aprendemos é, todo profeta tem um modus operandi, um modo de operação próprio. Profeta não é linha de produção. Depois eu vou orar para quem quer engravidar. Fica em paz aí. Vou orar hoje ainda aqui. Às vezes você fala assim, profeta, interpreta meu sonho. Tem profeta que é especialista em interpretar sonho. Tem profeta que você vai pedir para ele interpretar sonho e ele vai dizer assim, o sonho é teu, você que interprete. Tem profeta que você vai falar assim, profeta, bota a mão na minha cabeça e ora por mim. Tem profeta que vai falar para você assim, mergulha 7 vezes no rio e você vai ser curado. Então cada profeta tem o seu modo. Por exemplo, eu tenho uma unção, ontem nós falamos aqui na live, eu tenho uma unção de orar para mulheres que não podem engravidar terem filho. Né? Minha esposa está aqui assistindo a live, ela é testemunha disso. Às vezes quando eu olho para uma mulher e começo a falar alguma coisa sobre ter filho, a minha mulher já fala, ai meu Deus, lá vem mais uma grávida. Porque eu abro a boca, é uma unção que eu tenho. Então, as pessoas que identificam essa unção, elas vêm a me pedir essa unção. Outra coisa, eu tenho uma unção de atos proféticos. Então, eu já viajei por esse Brasil, às vezes fora do Brasil. Enquanto eu estou viajando, o Espírito Santo me dá uma direção de atos proféticos. Faça isso. Eu tenho uma unção de atos proféticos criativos. O que é ato profético criativo? Eu uso o que tem no lugar. Às vezes eu olho para a garrafa térmica aqui e Deus fala assim, pega essa garrafa térmica e faz um ato profético com ela, usando aquilo. Então isso tem na Bíblia. Né? Jeremias ele era usado assim, com atos proféticos criativos. Às vezes Deus mandava fazer ato profético até com fezes humanas, até com ossos humanos, Deus mandava fazer. Então, eu, Ricardo, não tenho uma unção para interpretar sonhos. Às vezes eu até ajudo. Às vezes eu tenho, pela experiência eu ajudo, mas eu não sou como José, que interpretava sonhos. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, que eu não quero repetir a live de ontem, eu só quero fazer um lembrete aqui para a gente bater papo. Segunda coisa, nós precisamos identificar o modus operandi do profeta antes de pedir alguma coisa para ele. Aprenda isso. Jesus falou, aquele que reconhece o profeta receberá a unção do profeta. O que é reconhecer? Primeira coisa é você identificar. Então, a minha esposa, por exemplo, ela é uma profetisa. Mas ela é pastora, profeta. E qual é o modus operandi da minha esposa? A minha esposa, ela recebe premonições. Ela tem uma unção de premonição. Ou seja, Deus fala com ela antes de acontecer algumas coisas. Outra coisa, a minha esposa ela tem discernimento espiritual, profético. Então ela sente, ela fala assim, Ricardo, não fui com a cara daquela pessoa por causa disso, por causa daquilo. Eu sei que muitas mulheres têm isso por natureza, mas ela fala. E aí a gente olha e fala, não é possível, essa mulher está com algum problema. Lá na frente aparece. Então não adianta eu chegar para minha esposa e falar assim, libera um decreto, uma palavra profética para mim, porque ela não é dessas. A unção dela é outra. Então se eu vou até ela pedindo uma unção
que ela não tem, eu estou atrapalhando o fluir do rio, exigindo do rio uma água que não flui. Tá? Então, primeiro, todo profeta tem um modus operandi exclusivo e diferenciado. Segundo, precisamos identificar e respeitar o modus operandi do profeta. 3. Se nós queremos extrair, guarda essa, se nós queremos extrair algo, depois que você identifica o modus operandi, se você quiser extrair algo desse profeta, você precisa fazer duas coisas. Primeiro, sinalizar para esse profeta que você entendeu que ele tem essa unção. Pode ser simplesmente dizendo, olha, eu percebi que você tem essa unção. Porque às vezes nem o profeta percebeu. Sabia disso? Às vezes nem o profeta percebeu. Por exemplo, um dia minha irmã falou para mim assim, Ricardo, minha irmã pastora Marcele, ela falou assim, Ricardo, você tem um poder extraordinário para poder fazer não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei assim, caramba, Marcelo, não é que eu não tinha percebido isso. E aquilo me destravou, porque eu passei a funcionar naquele poder. Então você precisa ajudar o profeta. Primeira coisa, se você quiser extrair uma unção do profeta, ou algum milagre do profeta, sinalize a ele que você entendeu que ele tem essa unção. E segundo, semeie. Meu irmão, não tem como nós fugirmos disso. Eu queria poder fugir disso. Ah, mas como eu queria? Porque aí ficaria fácil para mim também, porque tem tanto profeta que eu respeito a unção no Brasil aqui, mas não tem jeito. Essa é uma lei do mundo espiritual. Nós não podemos, que minha esposa é advogada, ela sabe disso. Nós não podemos querer burlar uma lei. Nós não podemos querer fugir de uma lei. Não tem conversa. Se você quer extrair algo de um profeta, de duas uma, ou você espera Deus mandar o profeta levar algo para você, porque às vezes Deus manda. Deus fala, profeta, vai lá, entrega o recado. Profeta, vai lá, ministra isso. Deus mandou, acabou, fim de papo. Mesmo assim, se a pessoa for esperta, ela vai semear depois. Mas se você quer extrair, entenda, é duro o que eu vou te falar. É duro o que eu vou te falar. Mas eu preciso dizer. Profetas são movidos por sementes. O combustível do profeta é a semente. É a semeadura. É bíblico isso. Se você olhar a história toda dos profetas na Bíblia, sempre tem que ter um altar, sempre tem que ter uma semente, sempre tem que ter uma oferta, sempre tem que ter uma honra. Tem que ser. Eu queria poder fugir dessa realidade. Quantas vezes alguém chegou para mim e falou assim, apóstolo, Deus mandou limpar minha carteira e te honrar. Eu queria falar para essa pessoa assim, não, meu irmão, Deus me livre, o sangue de Jesus tem poder. Mas aí o Espírito Santo me lembra do texto onde a viúva pobre pegou seu último pão e deu para o profeta e Deus enriqueceu aquela mulher. Então eu queria fugir, mas é um princípio. Então, esse aí. Se você quer extrair algo do profeta, número 3, você precisa mostrar que percebeu a determinada unção. Por exemplo, se você chega perto de um profeta, eu tenho uma unção, uma outra unção que eu tenho como profeta. Eu, Ricardo, deixa eu só diminuir o volumezinho do despertador aqui para poder falar. Eu tenho uma unção diferenciada. Minha. Eu tenho uma unção de criar mapas proféticos. Eu fiz a legitimação da inauguração do ministério do apóstolo Marcos Paulo esse domingo. E eu dei o mapa profético todo da família deles. Diante das testemunhas, o significado do nome, por que cada nome deles, nome, sobrenome, o que significa, o que Deus tem na vida deles através do nome deles, através da data de nascimento, através do nome do pai, através do nome do ministério. Então nós criamos um mapa profético todinho, e quando o mapa profético vem, você consegue entender o seu destino pelo mapa profético. Aí alguém fala para mim assim, apóstolo, eu quero meu mapa. Irmão, para eu preparar o mapa profético, às vezes eu preciso de 3 dias, de 2 dias de oração, de estudo. Então, a pessoa precisa semear. E semear, às vezes, dependendo do tipo de unção, você precisa semear caro, irmão. Eu estou dando para vocês uma aula aqui bíblica.
Às vezes a pessoa vai na macumba, o pai de santo ele pede até o filho da pessoa. Sabia disso? É porque a gente não pode falar uma coisa dessa. Mas você vai aqui em Macaé, no Rio de Janeiro, tem um terreiro lá que dizem que as pessoas sacrificam a mãe, sacrificam o filho. Claro que Deus não vai pedir uma coisa dessa, apesar de que ele pediu para Abraão, né? E ele fez isso com o próprio filho, mas ele não faz mais não. Você vai no terreiro de macumba, o pai de santo fala assim, tá bom, você vai ter que entregar o teu carro, você vai ter que entregar a tua casa, porque o mundo espiritual funciona desse jeito. Então, eu preciso que você entenda isso. Número 4. Não é porque... preste atenção, já vou pro número 4. Não é porque uma pessoa é usada com sinais sobrenaturais que ela é um profeta. Pensa nisso um pouquinho aí. Tô curioso aqui que tocou a campainha dizendo que chegou a encomenda. Eu tô doido para ser meu chofar. É meu chofar que chegou, nega? Ah, não é meu chofar ainda. Tô sendo meu chofar chegar. Então, não é porque eu tô falando isso aqui, gente. Ontem nós falamos muito na live de ontem sobre sinais. Não, o apóstolo Lara, ele falou, Deus me usa. O apóstolo Lara tem uma unção tremenda de cura. Ele tem unção de cura. O apóstolo Lara tem unção de cura. Ele tem uma unção... O apóstolo Lara fez uma coisa tremenda. Eu não fiz isso, porque eu não tive essa direção, mas ele fez e funcionou com ele. Porque a unção é dele. Ele mandou fazer uma fita vermelha, escarlate, igual a de Raabe, e mandou todos os membros da igreja dele botar na janela a fita para o coronavírus não entrar dentro de casa, e não entrou. A marca, Deus está nesse lugar. Então, é um profeta que tem uma unção de cura. Agora, eu preciso que vocês entendam o seguinte, não é porque uma pessoa é usada com sinais que ela é profeta. No caso do Lara, eu sei que ele é um profeta. Mas tem gente que fala assim, Deus me usa para curar, eu sou profeta? Não, nós não podemos confundir os dons do Espírito Santo com os dons de Cristo. Cristo deu uns para profeta, outros para mestre, apóstolo, pastores, evangelista. E o Espírito Santo deu 9 dons. Às vezes a pessoa não é profeta, mas ela tem um dom. Tem o dom de cura, tem o dom de sinais, tem o dom de operação de maravilhas. Porém, agora o número 5, para nós finalizarmos aqui a minha resenha e eu ouvir vocês. O número 5, todo sinal, todo profeta, quando é usado com um milagre, todo profeta, quando é usado com um sinal, com algo sobrenatural, tem algo profético envolvido. Ou uma abertura de portais. Porque o profeta, o que o profeta é? O profeta é o representante da voz de Deus na terra. Então, quando o profeta é usado com um sinal, com uma cura, é porque Deus está falando algo ou Deus está fazendo algo. Amém? Então, esse é o nosso resumo, tá? Agora eu estou aqui para tirar dúvidas de vocês e daqui a pouquinho, no final, eu quero orar pelas mulheres grávidas e eu sugiro, sinceramente, que todas aquelas que tomarem posse semeiem pela fé para que legitime a unção. Independente disso, eu vou estar orando por todas. Bom, eu vou falar sobre o Mestres em breve. Em breve nós teremos uma semana só sobre os 5 ministérios novamente. Semana que vem vai ser a semana, escute isso, essa semana que vai terminar é a semana da escola de profetas gratuita online. Semana que vem nós vamos ter uma outra escola de profetas gratuita semana que vem nós vamos ter uma outra escola de um outro tema, gratuita também. Só não vou falar qual é ainda. Vai ser tremendo. Bom, o que vocês querem saber? Qual é a pergunta que vocês querem fazer sobre essa resenha que eu fiz aqui? Né? Vocês estão tendo aqui um Prophetic Week, né? A semana profética gratuita. Estamos não apenas dando aulas com profetas tremendos, mas estamos fazendo resenhas aqui no dia seguinte. Hoje é uma resenha, é um bate-papo. Então, se não tiver dúvida, eu paro por aqui, gente. Pelo amor de Deus. Temos 58 pessoas online.
Gostaria de entender melhor o quinto tópico que o senhor falou. Então, tudo bem, legal, Ana. O quinto tópico não é porque todo sinal operado por um profeta é para algo profético. O profeta, gente, ele é a voz de Deus na terra. Deus fala através dos profetas. Entenda, isso é muito claro. O que é um profeta? O profeta é a voz de Deus na terra. Então, quando um profeta ele se manifesta, tudo que o profeta faz é profético. Às vezes um profeta, Deus fala para o profeta assim, entorna azeite ali. O profeta nem sabe o que está fazendo, mas Deus sabe. Deus está abrindo o portal. Às vezes um profeta fala uma coisa, Deus está falando através do profeta. E muitas vezes, um dos sinais operados pelo profeta parece ser uma operação de dons apenas. Deus pode usar qualquer pessoa para curar. Não precisa ser profeta. Mas quando Deus usa um profeta para curar, Deus está querendo falar alguma coisa através dessa cura. Porque sempre que um profeta se move, Deus está falando. Então nós precisamos entender. Né? Por exemplo, quem anda comigo sabe disso. De vez em quando eu falo algumas coisas, minha mulher já está começando a ficar esperta nesse negócio. Aí fica pensando assim, por que Ricardo falou isso? Por que o Ricardo fez isso? Por que o Ricardo tirou aquilo do lugar e botou aquilo naquele outro lugar? Porque o profeta, ele manifesta o agir de Deus. Qual é o agir profético? Tirar as coisas que estão erradas e botar no lugar certo. Bom, deixa eu tentar responder outras perguntas aqui. Como saber se a pessoa é um profeta ou profetisa levantada por Deus? Pelos frutos. Pelos frutos conhecereis. Jesus falou. O que significa um ventre que queima quando se prepara a mensagem? Gente, entenda uma coisa. Sempre que algo queima em você, no mundo espiritual, tem dois significados. Por incrível que pareça, são dois significados bem diferentes um do outro. Então tem que ter discernimento para entender. Sempre quando algo queima em você, ou é porque um anjo está tocando para tirar uma iniquidade de você. Nós vemos isso em Isaías capítulo 6. Né? O serafim tocou nos lábios de Isaías para tocar a iniquidade. Às vezes é muito comum na hora do apelo, quando você vai lá na frente chorando, arrependido do pecado, você sente uma parte do teu corpo queimar. Por quê? Porque o serafim está te tocando com a brasa viva do altar. Mas no profético, muitas vezes quando algo queima em você, é porque Deus está dizendo assim, entrega para alguém. Por exemplo, se a minha mão começa a queimar, significa, tem algo aqui que não é meu. Se está queimando, não é meu. Se tem uma bola de fogo queimando aqui, espera aí. A bola de fogo queimando aqui. Ai, meu Deus, minha mão está queimando. Significa, tem algo aqui que não é meu. O que é isso aqui? Uma cura. Aí eu olho para o lado, olho para o outro, Deus começa a falar. É aquela pessoa ali, eu boto a mão na cabeça da pessoa, às vezes a pessoa é curada, às vezes a pessoa é liberta de um demônio. Então, quando a minha boca muitas vezes queima, a minha língua queima, é porque Deus está me dando uma mensagem para alguém. Se meu ventre está queimando porque eu estou preparando uma mensagem, é porque Deus está me dando uma mensagem profética e ela é gerada no ventre espiritual. A Cris pergunta, pode o profeta não ter noção de que ele é profeta? Pode, só que isso é um problema. Por isso que toda pessoa que tem se você tem algum desejo pelo profético, algum apreço pelo profético, você precisa participar de uma escola de profetas. De uma, de outra, de outra, de outra, de outra. Por quê? Porque é na escola de profetas que você vai descobrir se você é profeta ou não. Porque você pode não ser profeta, mas pode ser profético. É na escola de profeta que você vai descobrir qual fileira profética que você vai agir. Ato profético, dança profética, palavra profética, arte profética, né? Intercessão profética. É na escola de profeta que você vai amadurecer, porque o profeta aluno, o profeta menino, ele é lambão. Ele deixa o ferro do machado cair na água, ele deixa a morte entrar na panela. Então tem que fazer. O Prophetic Day, 17 e 18 de outubro, você tem que se inscrever. Tem que vir.
Ó, nós temos uma pessoa que ela queria vir no nosso último Prophetic Day, semana retrasada, ela não tinha dinheiro. Deus falou para ela, vende as cadeiras da sua mesa e vende suas botas e vai, porque eu vou te botar para sentar em lugares mais altos e vou te dar pés novos e calçados novos no mundo espiritual. Ela veio e ainda conseguiu trazer mais 2 pessoas com ela. Hoje, essa pessoa, que deve estar assistindo a live aqui, já deu até testemunho comigo aqui, essa pessoa está ministrando já para os Estados Unidos. Isso já tem 2 semanas que ela veio no Prophetic Day. Está ministrando para os Estados Unidos. Foi chamada para fazer uma série de lives com um profeta da nação durante a madrugada. Por quê? Porque ela sacrificou-se, a rainha de Sabá sacrificou-se para ir até Salomão buscar sabedoria. Quando ela voltou, ela levou muito mais do que veio buscar. Não adianta você falar, eu sou profeta, mas eu não quero gastar. Eu não quero semear, eu não quero investir. Mentira, é bobagem. Vai viver no deserto. A única maneira de você se tornar um grande profeta sem investir é se você for um tesbita, igual Elias e João Batista. Aprende sozinho no deserto, comendo gafanhoto, se vestindo de pele de animal, passando aperto, sendo perseguido por Jezabel, pedindo para morrer. Aí você não precisa participar da escola dos homens, porque você participou da escola de Deus. Elias foi assim, João Batista foi assim. Eu sou um desses. Eu também. Eu nunca participei de escola de profeta. Apanhei, tenho 45 anos, apanhei ao extremo para ensinar vocês. Entendeu? Apóstolo Ricardo, louvo a Deus pela sua vida, o que estou aprendendo, que as pessoas têm nos apresentado. Quero uma glória a Deus. Marcos Paulo está dizendo, qual a diferença mandando dizer para vocês aí, qual a diferença do profeta de ofício e o profeta de dom? É porque existe o dom de profecia, não existe dom profeta, existe o dom de profecia. Um dos 9 dons do Espírito é o dom de profecia. O que é o dom? O dom vem e vai. Ninguém fica 100% no dom. Por exemplo, eu tenho o dom de curar. Eu curo a hora que eu quiser? Não. Eu tenho o dom de interpretar línguas. Eu interpreto a hora que eu quiser? Não. Senão, meu Deus, não ia existir doença, porque a gente ia pegar o Valdomiro Santiago e o R.R. Soares, íamos botar no hospital e curar todo mundo. A cura não é assim. O dom de profecia é a mesma coisa. O dom de profecia, ele vem quando Deus quer, a pessoa profetiza, acabou a profecia, fechou, e a pessoa não é profeta, ela está no dom de profecia. Agora, o profeta de ofício, ele é profeta o tempo todo. Então, eu, por exemplo, eu sou um profeta de ofício. Profeta é profeta o tempo todo. Eu não preciso esperar o dom me pegar para eu profetizar. Se eu quiser, eu olho para você aqui, eu entrego um recado para você. Se eu quiser, eu ministro, porque a voz de Deus clama dentro de mim e arde dentro de mim o tempo inteiro. Prosseguindo aqui no nosso bate-papo. Todo profeta tem um chamado para o sobrenatural e Deus começa a revelar coisas que não são comuns? Sim. Todo profeta tem portais abertos em alguma área. Desde pequeno. Eu desde pequeno, eu via demônios, eu era perseguido por demônios. Desde pequeno, eu tinha um sonho quando eu era criança, que um demônio entrava, todo dia eu tinha esse sonho, gente, eu era perseguido por esse sonho. Que entrava um demônio por debaixo da porta, igual a folha de papel, assim, ó. Essa aqui eu nunca te contei, amor. A infância inteira eu fui perseguido por esse sonho. O demônio entrava por debaixo da porta, igual a folha de papel, assim, ó. E se materializava. Eu tinha pavor disso, eu cresci com esse troço me seguindo. Um dia parou. Então, os portais são abertos. Geralmente, uma pessoa que nasce como profeta de ofício como eu, desde pequeno já tem portais abertos. Aí sabe o que o diabo faz? O diabo sempre vai levar alguém para avisar para essa pessoa assim, você nasceu para ser médium, você nasceu para ser feiticeiro, você nasceu para ser sacerdote, você nasceu para ser xamã, você nasceu para ser guru, você nasceu para ser pajé, você nasceu para ser bruxo, para ser satanista, para tirar essa pessoa do alinhamento profético divino e colocar no profético infernal. Não deixa de ser profético. Então, nós que somos embaixadores de Deus, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores, que temos esse entendimento, pegamos essa pessoa e trazemos para dentro da igreja. Irmão, todo mundo, olha, eu não vou dar conta de responder todas as perguntas que eu estou vendo que estão acumulando aqui. Mas olha só o que eu vou falar aqui.
A Bíblia diz que existem pessoas que nasceram eunucas. O que eu vou falar aqui, você vai cair da cadeira aí agora. Ninguém nunca falou isso aqui na live. Ninguém nunca teve coragem de falar o que eu vou falar aqui agora. Então só nessa aqui, eu vou salvar 1 milhão de pessoas com isso que eu vou falar aqui agora. 1 milhão de pessoas serão libertas agora de um cativeiro com o que eu vou falar aqui agora. A Bíblia diz que existem pessoas que nasceram eunucas, separadas para o Senhor sem desejo pelo sexo oposto. Entenda isso. Vou até botar o comentário aqui atualizado para eu ver o que vocês estão falando. Presta atenção. Para tudo. Para de digitar para ouvir o que eu estou falando. Depois que eu terminar de entregar esse código, você digita. Vou esperar. Pessoas que nasceram eunucas, separadas pelo Senhor sem desejo pelo sexo oposto. Aí nasce uma pessoa, geralmente, imagina o cara olha, ele não gosta, ele olha para a mulher e não dá. Ele não desperta. Aí o pai e a mãe falam assim, não sei por que meu filho não pensa em mulher. Não sei por que meu filho não pensa em mulher. Meu filho, eu não vejo meu filho olhando para as meninas. Não sei. Nasceu eunuco, gente. A Bíblia diz separado para o Senhor. Separado para Deus. Aí sabe o que o diabo faz? Pega essa pessoa quando é adolescente ainda, às vezes criança, e fala assim, sabe por que você não gosta de mulher? Porque você é gay, você é homossexual. Vem para cá que eu vou te ensinar a seguir um caminho. Aí a pessoa que não teve um profeta para falar para ela assim, ó, você é eunuco, eu vou te treinar. Você foi separado para o Senhor. Essa pessoa é levada para o outro lado, e lá ela é discipulada por um outro movimento, e ela começa a se dizer, eu não gosto de mulher, então eu gosto de homem. Eu não gosto de homem, então eu gosto de mulher. Você entendeu? Então faltou alguém para chegar para ela assim, fica tranquilo, cara, você é eunuco. Você nasceu separado do Senhor. E outra coisa, o eunuco, ele não vai ter as características, presta atenção porque o que eu vou falar agora é mais duro ainda, é mais complexo. Vai pirar o cabeção de uns aí, mas vai libertar milhões. Porque quando essa mensagem chegar nessas pessoas, muitos deles vão falar assim, ai Jesus, agora eu entendi. Vou sair desse lugar e vou me posicionar. Pega essa. O eunuco, ele não tem as características, os hormônios masculinizados, como, por exemplo, eu sou extremamente viking, né, gente? A minha mulher fala, Ricardo, porque eu chego no lugar, eu tenho um posicionamento masculinizado extremamente forte. Tem mulher que é feminilizada extremamente forte, posicionada. O eunuco, ele é uma pessoa mais... como é que eu vou falar isso? Bate uma linha quase que levando a dizer que a pessoa é afeminada. Por quê? Porque o cara ele é mais tranquilo, ele não tem os hormônios que fazem ele ter essas expressões que nós temos por padrão e por cultura, a ideia de que essas são as expressões do masculino. Aí você fala assim, é um gay enrustido, é um crente enrustido na igreja. Às vezes só é um eunuco. Ah, mas aqui ele tem um jeitinho. Nem sempre é jeitinho. Às vezes só é um eunuco. E aí você ajuda essa pessoa a entender o ministério dela. E essa pessoa vai servir ao Senhor na casa do Senhor o resto da vida. Não vai se casar. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tranquilo. Não vai se casar. Vai ficar pra titia. Aí começa a vir os profetas do inferno. Ah, é porque não casou porque tá em maldição. Tá no cativeiro. Vai ficar pra titio. Vai ficar pra titia. É porque é gay. É porque é afeminado. Destrói a vida da pessoa. Nós temos que ter entendimento profético. Deus cria as pessoas com propósitos. Tá? Fecho aspas. Meditem sobre isso. Vocês vão ficar até às 7 da noite meditando sobre isso. Porque 7 tem outra live e já vem mais código para vocês. Agora segue. É isso aí, ó. Obrigado. Agora o Gilbert falou uma coisa legal. A gente fala mesmo quando é muito tímido ou educado. Ah, o cara é educado demais. O cara é educado demais. Às vezes, pode ser que a pessoa tenha um espírito de homossexualismo. Pode ser. Mas nem sempre, gente. Nem sempre é. Às vezes a pessoa foi chamada para Deus. Paulo falou uma coisa muito forte. Paulo falou assim, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Digo eu e não Deus.
Paulo falou, digo eu e não Deus. Por quê? Porque Paulo não tinha esse desejo. Paulo não tinha. Ele podia passar, meu irmão, a mulher mais bela do mundo, Paulo olhava e não tinha vontade de pular em cima da mulher. Ele foi separado para o Senhor. Aí alguém fala assim, então ninguém vai tocar em mulher, porque Paulo falou que seria bom não tocar em mulher. Não, Paulo falou, digo eu, não Deus. Por quê? Porque ele falou dentro da realidade dele, ele foi chamado para o Senhor. Já o outro fala assim, casa. É melhor casar do que se abraçar. Melhor casar do que se abrasar. O próprio Paulo falou no outro texto. Se você não é desses, chamado só para o Senhor, não consegue ficar sem mulher, meu irmão? Claro que você vai casar. Melhor casar do que se abrasar. Eu estou falando, isso aqui é uma linguagem profética para vocês. Para vocês meditarem. Vocês pararem para pensar. Porque tem muito pai amaldiçoando o filho dentro de casa aí, dizendo assim, bichinha, meu filho é bichinha. Levando o filho para prostíbulo, para poder tentar destravar o filho. Aí, ao invés de destravar o filho, enche o filho de maldição, de prostituição, de pombagira. O pastor Jair, que é psicólogo formado, está dizendo, esse código está libertando muitos nesse momento. Glória a Deus. Divulga essa informação com sabedoria e inteligência espiritual. Por quê? É isso, gente. Porque quando essa mensagem chega dentro do movimento lá, o cara que está lá, que foi enganado, ele fala assim, caramba, cara, bem que o meu coração está clamando por Deus aqui, eu queria estar na igreja e não posso. E eu saí da igreja porque disseram que eu sou gay, que eu sou isso, que eu sou aquilo, e eu não sou. Eu sou apenas alguém separado do Senhor. Agora, homem com homem, irmão, não pode. Homem com homem vira lobisomem, mulher com mulher vira jacaré. Isso aí você já sabe. Tá cheio de lobisomem e de jacaré andando na rua aí. Isso não pode. Eu tô falando de separado para o Senhor. Vamos mudar de assunto? Tá acabando o tempo? Muito bem, muito bem dito, Maria. Os eunucos estão indo para a igreja católica, para o espiritismo, porque na igreja evangélica eles são mal interpretados. Obrigado, Edilane. Gostei dessa, hein? Melhor pai profético que alguém pode ter. Apóstolo Ricardo Ribeiro. Amém, minha irmã. Eu me esforço. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu louvo a Deus porque eu tenho filhos apostólicos, que são embaixadores do reino, e eu tenho filhos proféticos, que são empreendedores, são empresários, são políticos, são pessoas que estão aplicando o ensino profético na sua casa, no seu trabalho, nos seus montes que Deus os colocou. Sobre tradução da Bíblia, falando ontem, teremos uma apostólica e profética? Eu gostei dessa pergunta aqui da Ana. Sobre tradução da Bíblia, teremos uma Bíblia, porque ontem nós falamos, muito bem colocado, ontem nós falamos sobre as traduções da Bíblia, né? Que os mantos de Hermes, nós temos uma tradução trazendo muitos códigos que tiram a revelação da tradução em português, por causa do manto de Hermes, por causa dos votos de Lutero, que traduziu a Bíblia do alemão para o latim, por causa do padre João Ferreira de Almeida, que não tinha entendimento profético, mas traduziu. E alguém me pergunta, nós teremos? Gente, chega de Bíblia, chega de tradução de Bíblia, pelo amor de Deus. Chega de Bíblia na versão disso, versão daquilo. Bíblia comentada. Eu não uso Bíblia comentada. Eu não uso Bíblia comentada, porque está escrito. Ai daquele que acrescentar uma só vírgula nessa palavra. O que é o comentário bíblico? É acréscimos que ficam aqui embaixo. Ó. Aí a pessoa lê aqui, ó, às vezes o ignorante lê aqui e lê embaixo pensando que é tudo revelação. Mas aqui está a palavra e aqui está o comentário. Eu não leio Bíblia comentada. Eu não gosto. Respeito quem lê. Eu respeito quem lê. Agora, me perguntaram, vai ter uma tradução da Bíblia apostólica e profética? Já existe, gente. É a Bíblia original em hebraico. O Antigo Testamento em hebraico. E o Novo Testamento também foi, infelizmente, escrito no grego, que já roubou algumas coisas, né? A versão Septuaginta, mas é bem melhor do que o português. Então,
aprenda grego, aprenda hebraico e você já tem a Bíblia no original, na tua cabeça. Ah, mas eu não tenho tempo de estudar grego e hebraico. Nós temos no meu site, agora eu vou dar um presente para vocês, ministerioricardoribeiro.com.br. Só vou falar mais uma vez. Quem pegar, pegou. Quem não pegar, não pega mais. No meu site, ministerioricardoribeiro.com.br, lá no final da página inicial, tem um download da Bíblia gratuita, que você vai instalar no seu computador. Tem um manualzinho, você tem que descompactar. E no manual tem como você ler a Bíblia no original. Como é que acontece? Vai aparecer a palavra em português. Quando você parar o mouse em cima da palavra, vai aparecer o original hebraico e grego da palavra. Gratuito, tá lá esperando vocês. Viu? Ah, eu nunca entrei no teu site. Bem feito. Podia ter entrado. Eu tenho site, eu tenho Facebook, eu tenho YouTube, eu tenho Instagram. Quer aprender? A melhor Bíblia que tem é essa que eu falei para vocês. Vai lá, para o mouse, vê o original. Vamos para o original. Não, a gente não tem que procurar criar uma nova tradução. Você tem que ir para as raízes, irmão. Você não tem que criar um novo fruto. Vamos criar um Novo Testamento melhorado, depois um Novo Testamento melhor ainda. Depois nós temos a versão melhor do que todas as outras. Aí depois inventam uma versão melhor do que todas as outras que tinham antes dessa. Aí fica nesse negócio. Não é isso, irmão. Você tem que ir para a raiz. Vai para o hebraico. Vai para o grego. Poxa, tá lá. Tô dando para vocês a Bíblia. Tá lá. É só clicar, baixar, instalar e pronto. E você recebe de Deus a tradução. Só para você ter uma ideia. Já estamos quase no final da live. Olha só. Para tudo. Agora eu vou derrubar vocês da cadeira. Quem está com a Bíblia aberta aí, rapidamente? Abre aí rápido. Gente, se você é crente, você tem a Bíblia aí perto. Eu tenho 10 minutinhos aqui. Ó. Se você é crente, você tem a Bíblia aí perto. Abre aí, rápido, 2 Samuel 5,16. Rápido, 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 rápido. Quem abrir mais rápido vai ser o campeão da unção hoje. Vou ler, o texto é 2 Samuel 5,16. Escreve aí. O que está escrito aí então? Quem está com a Bíblia aberta? O que está escrito? 2 Samuel 5,16. E eu vou terminar a live assim, com esse código aqui, só para derrubar você da cadeira hoje aí. Só para você ver que a tradução já existe. A unção já existe, já está na palavra. E quem não assistiu a live anterior tem que assistir para entender essa aqui, tá? Porque esse aqui é um bate-papo sobre a live de ontem. Não é para escrever a referência, é para escrever o que está escrito. 2 Samuel 5,16. O que está escrito no versículo? Ai, meus filhos apostólicos e proféticos. É para escrever o que está escrito no versículo. Vai acabar a live e eu não vou conseguir dar o código para vocês. Vou dormir aqui enquanto vocês escrevem. Ah, pronto. Legal, legal. Agora sim. Elisama, vou fixar aqui, ó. Elisama, Eliada e Elifelete. O que significa isso? Elisama, Eliada. Aí alguém para tudo agora, já que vocês já escreveram. Alguém lê esse texto. Isso. Agora para me ouvir, gente. Alguém lê esse texto e fala assim: ai, não entendi nada. Olha só que lindo, gente. Elisama, isso aqui é o nome de 3 filhos de Davi, que nasceram em Jerusalém. 3 filhos de Davi que nasceram em Jerusalém. Elisama, Eliada e Elifelete. Sabe o que significa Elisama? Deus ouve. El e Samá. El é o Senhor. E Samá significa ouve. El e Ada. Eliada significa Deus observa. E El e Felete, Elifelete significa
Deus faz conforme aquilo que ele ouviu e observou. Pegou? Deus ouve primeiro, Deus observa e Deus age. Já tem uma pregaçãozinha para vocês se divertirem aí. Gostaram? Tá no hebraico. É só abrir a Bíbliazinha em hebraico, tá lá. Você lê português, não tem o rema. Porque nome tem propósito. Todo nome na Bíblia tem um código. Todo nome na Bíblia tem uma unção. Todo nome na Bíblia tem um significado. Amém, gente? Eu quero orar pelas mulheres grávidas aí, as mulheres que não podem engravidar. Você que não é casada e está tentando engravidar, minha filha, eu tenho poucos minutos, então agora escutem, porque eu vou orar agora. Eu vou orar agora. Você que não é casada e está tentando engravidar, para de tentar engravidar, senão você vai gerar uma maldição nessa terra. Primeiro se case, se acerte com o Senhor e com os homens. Não pegue a minha oração, eu te proíbo de pegar a minha oração agora e materializar ela. Agora, você que é casado, você que está debaixo de uma unção, você que está com o seu casamento tá abençoado, está alinhado com a palavra, eu vou orar por ti. É para mulheres, essa oração é para mulheres que não conseguem engravidar, que estão casadas. Bota a mão no ventre agora. Senhor, em nome de Jesus, eu agora ativo uma unção. Assim como o Espírito Santo, ele engravidou Maria, com um poder tão grande, Pai, gerando no ventre daquela mulher a profecia viva, o verbo que se fez carne. Eu dou ordem a esses ventres estéreis agora que gerem vida. Eu dou ordem a esses ventres estéreis agora que se tornem vivos e abundantes. Toda maldição de ventre seja quebrada em nome de Jesus. E eu declaro cura no ventre da mulher casada para que possa gerar filhos. Eu declaro terra fértil nesse ventre e eu declaro que nascerá uma criança e que essa criança nascerá saudável. Eu declaro que essa criança já está sendo gerada, desenhada no mundo espiritual pelas mãos de Deus. E, Pai, na relação, em uma das próximas 6 ou 7 relações que essa mulher tiver com seu marido, essa criança será gerada. E um nome será gerado no mundo espiritual, e uma data será gerada no mundo espiritual, e uma unção e um código será gerado no mundo espiritual. Eu declaro a cura do ventre e a maternidade liberada em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, gente. Eu quero orar também liberando para aqueles que têm um chamado para casamento e não se casaram ainda. Eu quero que o Senhor mostre os Isaques das Rebecas e as Rebecas dos Isaques. Que o Senhor una pessoas com propósitos. Que o Senhor salve vocês dos casamentos errados, casamentos gerados por sentimento, casamentos gerados por orfandade, casamentos gerados por necessidade de afirmação. Que o Senhor liberte vocês jovens disso, que vocês sejam casados por alinhamento profético, que Deus mostre, nem que seja necessário trazer do Japão, aquela que já existe para você, jovem, aquele que já existe para você. E se você está num namoro errado, eu declaro agora um muro sendo colocado entre você e o seu namorado e a sua namorada, separando vocês agora. Todo namoro errado, eu amaldiçoo em nome de Jesus agora. Eu acabo com esse namoro. Eu declaro o fim desse namoro agora. E eu coloco um imã de atração entre os certos. Entre os certos. Porque Deus criou um homem certo para cada mulher e uma mulher certa para cada homem. Existe um Adão para cada Eva e existe uma Eva para cada Adão. Existe uma costela que está perdida procurando um corpo e existe um corpo que está correndo atrás da sua costela. Eu gero esse alinhamento no mundo espiritual e declaro essa bênção em nome de Jesus. Amém? Lembre-se, a unção que você honra, a unção que você reconhece, a unção que você semeia, é a unção que você prospera. Hoje, dia 25 de agosto, às 19 horas, nós teremos a segunda aula da nossa escola de profetas online gratuita. Será com o profeta e pastor Irineu Gruber.
e vamos falar sobre o profeta ativador de destinos. Será 19 horas e amanhã, 11 da manhã, bate-papo sobre a live de hoje. Deus abençoe, ótimo dia para vocês. Tchau, tchau.